Chegamos ao 10º e último episódio da primeira temporada de Fundação, um episódio que eu acho que vai desagradar muito aos fãs do livro, principalmente porque chegamos ao momento que a série, ela basicamente se desgruda por completo dos livros do Asimov. Eu vou reforçar mais uma vez aqui no começo do vídeo, porque eu perguntei 2 vezes durante a temporada, a primeira lá pelo 3º episódio, se eu não me engano, a segunda acho que no 7º ou no 8º, se vocês queriam que eu fizesse comparações com o livro e analisasse a adaptação também de Fundação, como é nos livros, como está sendo nas séries, e das 2 vezes foi praticamente unânime, todo mundo preferiu que eu fizesse essas comparações, que eu comentasse sobre o livro também, até porque tem muita gente que não assistiu e tem curiosidade para saber como é nos livros, né, os grandes livros do Asimov, que eu gosto muito dessa trilogia, principalmente, que é o que origina aqui a série por enquanto, né? Mais pra frente eles têm ideia de fazer 8 temporadas, se vão fazer ou não, eu não sei. E eu acho interessante falar sobre a adaptação até para entender o porquê de algumas escolhas aqui. Primeiro de tudo, pergunto para vocês numa boa, vocês gostaram dessa temporada ou não gostaram? Comenta também se vocês gostaram ou não e se vocês conhecem o livro ou não, que eu acho que vai ter uma grande diferença aí. Quem não leu os livros, eu acho que é mais propenso a gostar do que quem leu os livros, por mais que tenha gente que leu os livros e estava gostando também. Eu fico meio dividido, tem algumas coisas que eu gosto, outras nem tanto, e aqui por não ser uma crítica, mas sim apenas comentários que eu tô fazendo semanalmente sobre os episódios, eu acho que vale a pena dar essa destrinchada, passar por cima de alguns pontos e tal. Então eu vou começar já pelo final, o epílogo aqui seria da temporada, né, em que a gente vê, primeiro a gente descobre, né, esse lance da Salvor na série ser filha da Gale, uma filha de 2 mães aqui, basicamente, né? O que eu torci um pouco o nariz, mas vamos esperar a próxima temporada, que eles provavelmente vão desenvolver essa relação de alguma forma. Mas a questão aqui, a gente volta lá para o primeiro episódio, quando eu falava, quero ver como eles vão resolver Fundação, porque os livros têm grandes passagens de tempo. Então a gente conhece alguns personagens, logo em seguida, esses personagens não existem mais porque passaram 100 anos. Como eles vão resolver isso numa série em que tem atores, queira ou não, o audiovisual tem os atores em que a gente cria um vínculo, tem a questão da identificação e tal, como eles vão resolver isso para quem lê os livros e para quem não leu aos livros. E eles resolvem isso basicamente tendo essa passagem de tempo, mas usando um artifício de roteiro para trazer de volta ou para aquelas personagens ficarem, uma em criogenia, outra se transportando, e quando tem a passagem de tempo, essas personagens continuam existindo. Assim, a segunda temporada ela não vai começar do zero, como acontece sempre nos livros, mas vai começar com personagens que a gente já conhece. Então, aquele vínculo, digamos assim, né, não precisa começar tudo do zero, mas a gente já sabe em que mundo a gente está habitando e quem a gente vai seguir. Gosto dessa escolha? Não sei. Vamos ver como eles vão resolver. Inicialmente, não tanto. Até porque eu acho que pela série ser dividida em temporadas, não seria tão problemático você começar a próxima temporada com uma passagem de tempo trazendo novos personagens. Mas enfim, escolhas. É uma escolha da produção aqui. Então vamos dividir agora mais uma vez o episódio em 2, né? Porque aqui a gente vai ter só 2 núcleos. Eu continuo gostando muito mais do núcleo ali do Império, que envolve uma criação basicamente do zero, que não tem nos livros, do que a relação ali de términos e da fundação e tal. Eu já chego mais nisso, já exploro mais isso. Então vamos começar por aquilo que eu gostei mais na temporada, que é justamente o núcleo do Império, a atuação do Lee Pace, que é pra mim, de longe, a melhor coisa da série. E aqui a série volta a abordar alguns temas, sobretudo ali no Imperador mais jovem, dessa prisão do ancestral, digamos assim, que aqui na série, claro, a gente tá falando de clones, depois a gente vai descobrir que não são clones totalmente iguais, teve algum tipo de alteração e tal, mas essa prisão do ancestral nada mais é do que como o passado vai te afetar, como as gerações anteriores vai ajudar a transformar você no que você é. Claro que
dependendo da liberdade que você tem, das mudanças que você pode exercer, você fica mais preso ou menos preso a esse passado. Aqui a gente tem personagens que ficam muito presos a esse passado porque eles perdem quase que completamente a humanidade para seguir aquilo que eles nasceram para ser. Então acho que esse é um tema muito interessante de ser abordado, e eu falei ao longo da temporada também das diferenças que cada um deles vão apresentando, como eles são clones, mas não são tão parecidos assim. E aí é algo que eu já não curto tanto. Eu gostava muito dessa ideia de, apesar da mesma genética, as pessoas se transformarem a partir da vivência delas, a partir do tempo em que elas estão vivendo, do mundo ao seu redor, das pessoas que eles estão convivendo. Então aquele mais velho que fica seguindo apenas os passos dos anteriores, tendo ligação apenas com as mesmas pessoas, ali com a Demerzel e tal, ele acaba se parecendo mais com os anteriores, enquanto os que saem daquele lugar, o do meio aqui, né, o Lee Pace, que vai fazer toda aquela jornada e volta diferente, ou o mais jovem, que já nasce, já tem algumas alterações maiores, e além disso ele tem uma ligação com pessoas diferentes, eles vão se transformando um pouco. Eu gostava disso ser algo mais natural e não tanto genético. Tudo bem, a gente ainda vê que as alterações genéticas são pequenas, e com essas alterações pequenas, essa transformação vem mesmo desse contato que eles vão ter com outros mundos, outras pessoas, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, mais uma vez falar em DNA, mais uma vez falar em, olha, você é diferente, você não é igual ao original porque você teve o seu DNA alterado, eu acho que enfraquece um pouco essa ideia de você se transformar a partir daquilo que você está vivendo e não aquilo que você é geneticamente. Ainda que essa mudança no DNA a partir do original cria uma grande ruptura naquilo que eles acreditavam como imperadores, né? Eles acreditavam que eles nasceram para ser aquelas pessoas porque eles eram iguais ao original, e bom, eles não são igual ao original, logo eles não têm mais direito a ficar naquela posição. Então realmente cria aqui uma ruptura com aquilo que eles acreditavam, e isso pode ser interessante. Além disso, eu gosto muito do diálogo do Imperador do Meio ali com a Azuma, mais uma vez com uma grande atuação do Lee Pace, como ele demonstra sentimento sem querer demonstrar sentimento, sempre no controle, e ele fala algumas coisas bem interessantes. A primeira, a gente entende muito ali do controle do Império a partir do momento que ele consegue saber quantas pessoas se conectaram com aquela pessoa e quantas pessoas vão sentir a falta daquela pessoa caso ela morra. Isso é muito interessante, e isso acho que vale até pra gente refletir assim, se acontecesse algo com a gente, quantas pessoas notariam isso, quantas pessoas sentiriam falta. Então é uma conversa sobre o legado, de ver o quanto você afeta o mundo ao seu entorno, quantas pessoas você vai se conectar realmente durante a sua vida. Eu acho muito interessante esse diálogo até mais filosófico aqui, e acho muito interessante, até bem condizente com o Império, qual é a resolução que eles vão dar para essa personagem. Então, basicamente, é o maior sofrimento que alguém pode passar. Você tem todos os seus sentidos perdidos, mas você é obrigado a lembrar aquilo que você fez, e você é obrigado a continuar vivendo, ou melhor, a sobreviver sem poder ter controle da sua vida. Então é como se fosse a maior punição de todas. Me lembrou até um pouco o final de O Segredo dos Seus Olhos. Não vou falar mais do que isso para não dar spoiler para quem não assistiu aquele filme. Tem crítica no canal, tá, daquele filme, que fala um pouco sobre a maior punição ser mesmo essa perda gradual da sua humanidade, né? Nada seria uma punição maior que essa. Já no núcleo de términos ali da fundação e tal, eu não gosto muito do que eles fazem com o cofre aqui. Lá no livro, para quem não leu os livros e tal, o cofre é como se fosse uma mensagem que o Hari Seldon deixa para aparecer em cada uma das crises Seldons. Ele ajuda de certa forma, mas em nenhum momento o Hari ele fala o que aquelas pessoas têm que fazer, porque isso causaria uma grande alteração, uma ruptura no desenvolvimento natural da psicohistória, digamos assim. E aqui a série vai por um caminho totalmente oposto. E aí, por que eu não gosto de algumas coisas? É só pela fidelidade com o livro?
não necessariamente, mas sim porque aquilo que eles apresentam como a psicohistória aqui na série, eu acho que ela é enfraquecida a partir do momento que o Harry Seldon ele faz aquilo de ele não só ter uma mensagem gravada, mas ele se transformar quase em uma consciência dele mesmo, que volta a ponto de conseguir conversar e interagir com as pessoas, porque isso para mim enfraquece um pouco a psicohistória. Eu acho que a partir do momento que ele entende essa matemática e o desenvolvimento da sociedade, o fato dele gravar alguma coisa para aparecer em determinado momento mostra que a psicohistória ela funciona. Aqui na série isso não acontece. Aqui na série a ativação ela é algo meio acidental, como ele mesmo fala. Os Anacreon, o povo de Anacreon que atirando ali no cofre, a caçadora que liberta ele do cofre. Aí você pode até argumentar, não, mas isso ele meio que previu que em determinado momento isso ia acontecer, tal conflito poderia acontecer e ele seria liberado. Eu acho muito fraco, eu gosto muito mais da ideia de a psicohistória funcionar tão bem a ponto dele conseguir entender quando a humanidade vai ter crises, quando vai ter crises ali em términos para ser resolvida e como ele poderia ajudar sem precisar falar para as pessoas o que vai acontecer. Porque ele dar instruções, mais uma vez, enfraquece um pouco a psicohistória, que para mim é o mais fundamental de fundação, porque a partir do momento que ele fala, faça isso, faça aquilo, você não está necessariamente vendo uma sociedade se desenvolver naturalmente, que é o que a psicohistória prevê desde o que aparece lá no primeiro episódio, mas sim você está influenciando essa psicohistória a tomar o rumo que você deseja. Então, eu acho que toda a passagem do cofre aqui ela enfraquece o que é o mais primordial e o mais diferente de Fundação, é a base de Fundação. Fundação é diferente por causa da psicohistória e ela que vai gerar tudo aquilo. Então, não sei, eu não gostei muito do que eles fazem aqui com todo esse lance do cofre, do Harry Seldon e tudo mais, e até com o lance da Salvor não ser uma previsão dele. Mais uma vez, a série já deixou claro que o mulo existe aqui nesse universo. Como eles vão apresentar o mulo, que era a única coisa que a psicohistória não tinha previsto, se a gente já tem a Salvor Hardin aqui, que é algo que o Harry não tinha previsto também. Então, onde vai estar a força, onde vai estar o diferencial do mulo quando ele aparecer? Claro, isso é coisa para a próxima ou para as próximas temporadas, quando ele aparecer a gente conversa melhor, mas eu fico com um grande pé atrás em relação a isso também. Além disso, a gente tem a finalização aqui da Salvor muito mais como uma líder na primeira temporada do que necessariamente como uma pessoa perspicaz e tal, que tem as sacadas. Isso daí eu já comentei nos episódios anteriores, não vou voltar nesse ponto. Uma coisa que eu gosto é da reação da mãe dela ao ver ali o Salvor Hardin, que é justamente aquilo de a gente estava seguindo a psicohistória, a gente estava seguindo um caminho e depois de anos e anos e décadas seguindo esse caminho, você descobre que era tudo uma mentira. Isso acontece também no livro de uma forma diferente, mas acontece também e eu gostei disso aqui na série, né? A cara de decepção de, tá, e a minha vida agora? E a minha vida daqui pra frente se tudo que eu acreditei nos últimos tantos anos foi uma grande mentira. E eu fico curioso também para ver na próxima temporada como eles vão trazer, se vier já na próxima temporada, todo o lance mais mercantil, digamos assim, né, das negociações, que é algo que vai ser muito forte no livro e eu acho que pode ter uma ligação com o Hugo aqui da série. Eu acho que ele pode ter sido essa ponta inicial para isso aparecer lá na frente, mas mais uma vez, é algo que a gente vai ter que esperar para ver. Mais uma vez eu pergunto, o que vocês acharam dessa temporada? Gostaram? Não gostaram? Eu, como vocês viram em todos os episódios, parece que eu fiquei em cima do muro, né? Porque eu fiquei bem dividido, tem coisas que eu não gostei, tem coisas que eu achei muito interessante e tem coisas que eu fico curioso para ver o que vai acontecer. Mas, assim, séries que eu não gosto mesmo, eu não volto para a segunda temporada, vocês me conhecem, teve várias que eu abandonei na primeira temporada aqui no canal. Essa série, ela me deixa curioso para ver o que vai acontecer na segunda temporada, até porque, né, eu li os livros, então eu quero saber como eles vão adaptar isso. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos vídeos, o que vocês acharam da série, da temporada, o que vocês esperam para o próximo ano. Por hoje é isso e corta.